Muitas vezes, estes gays, né, lésbicas, transexuais, heterossexuais, nem eles mesmos sabem que estão sem habitação de espíritos malignos, que lhes estão a escravizar. Nós, enquanto igreja, não devemos odiá-los, mas devemos ajudá-los para serem libertos. João capítulo 8, verso 32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Qual é a visão de Deus quanto a isso? É pecado. Deus disse claramente no livro de Levítico, capítulo 18, homem não se deitará com homem igual como se de mulher se tratasse. Aquele que se deitar com homem igual, certamente morrerá. Por que não vai morrer? Essa gente toda que faz parte do movimento LGBT, tem muita gente que vai à igreja. E, naturalmente, no segmento daquilo que está-me a dizer, me faz acreditar que só estão a perder tempo. É perda total de tempo. Não herdarão o reino dos céus, é claro. E podemos ir em 1 Carta aos Coríntios, capítulo 6, verso 9 para baixo. Diz claramente que os adúlteros, os feiticeiros e os enfeminados não herdarão o reino dos céus. O reino de Deus é só para os filhos de Deus. Logo, ainda que um homossexual, uma lésbica, vai para a igreja, jejua, dizima, está servindo a igreja, é perca de tempo se não se converter. Em segunda de Crônicas 7,14, diz assim: se o meu povo, se chama pelo meu nome, se humilhar e se desviar dos seus maus caminhos, eu dos seus ouvirei a sua oração, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Logo, ninguém entra para Deus na forma como o Espírito será lhe escravizar. Ele tem de ser liberto por meio da palavra. Ainda que ele esteja na igreja a fazer alguma obra, é vão, porque ele não herdará. No último dia, o Senhor dirá assim: apartai de mim, vós que praticais iniquidade, eu não vos conheço, porque eu disse, Eva casa com Adão, Adão casa com Eva. Nem dois Adão a casarem, nem duas Evas a casarem. E muitos pastores não falam isso porque não pregam isso na igreja, apóstolos não pregam isso porque falar a verdade, tens de ter coragem. Falar a verdade, tens de ter coragem, porque havia uma época que um conjunto de juristas lá em Israel prenderam Pedro e João. Essas pessoas homossexuais, eles nascem assim ou vão adquirindo? Primeiro que temos de partir do pressuposto que o homem é um espírito. O homem é um espírito que está a habitar num corpo. Se formos para o livro de Lucas, capítulo 11, verso 24, a Bíblia diz o seguinte: quando o espírito sai do homem ou de um ser humano, vai para lugares áridos e lugares vazios, à procura de um lugar para habitar. Quando ele não encontra, ele retorna na pessoa onde ele habitava e leva consigo mais 7 espíritos. Para entender o mundo espiritual, cada espírito é como se fossem os médicos no hospital. Quando entras para o hospital, tu encontras vários médicos, todos de túnica ou de bata branca, mas não consegues discernir quem é o imagiologista, quem é o instrumentalista, quem é o clínico geral, quem é o pediatra. Não consegues. Só depois de perceberes, quando cada um explicar, é que vais perceber a sua especialidade. Assim também são os demônios. Cada demônio tem a sua especialidade no corpo do homem. O demônio da masturbação é um, o demônio do homossexualismo é outro, o demônio do roubo é outro, e todos esses habitando num corpo, cada um terá o seu tempo para fazer aquilo que ele é por natureza. Então, quando olhamos por um homossexual, uma lésbica, que é parte deste movimento, não estamos a dizer outra coisa, senão há outros espíritos que se apossam deles. Só que imagina a sua promiscuidade que será quando já vamos ver nos corredores da Assembleia Nacional, 2 homens a se beijarem, se despedirem na boca ao casal. Nossa primeira dama será também um homem. O presidente da República, o futuro, casado com um homem. A primeira dama é um homem, o presidente também é um... Pelo amor de Deus. A sociedade é dinâmica. Isso não é dinamismo, é perversidade. Isso é condução para o abismo. Porque quando se cresce o pecado, está muito mais próximo do Senhor se levantar para destruir aquela nação. Foi assim em Sodoma e Gomorra. Mas no Brasil... Se nós concordarmos que 2 homens podem dormir juntos, então, por favor, também concordem que o pai e a filha podem casar. Não, aí já é outra coisa. Incesto. Não está na mesma palavra. Se ler o livro de Levítico, capítulo 18, começa assim, sobre o casamento ilícito e a união abominável. Se um dia Angola tiver essa realidade, conforme outros países do mundo têm, que aprovam o casamento de 2 homens, certamente deve aprovar também urgentemente que eu devo casar com a minha filha, minha filha pode casar com o sogro dela, e assim vamos viver nessa Babilônia. A Deus, o Senhor manda fogo e nos destrói a todos. Eu não combato, eu não estou aqui a combater alguém que é gay, ou homossexual, ou transexual. Estou a dizer assim com verdade. O que está na Bíblia, 1 Carta aos Coríntios, capítulo 6,
Cucoba Car Center. Somos tudo aquilo que você precisa para transformar o seu evento num momento único. Adira aos nossos serviços super eficazes e de muita qualidade. Oferecemos os serviços de piquenique, táxis privados, casamentos, reboque de viaturas 24 horas, excursão, protocolos, compras e vendas de automóveis, os serviços de renta-car e serviços fúnebres. Contacte-nos pelos seguintes terminais: 949 29 69 54 e o 998 81 70 28. Cucoba Car Centers, o melhor para si. SR Construção Limitada. Construção e manutenção de piscinas. Estamos localizados na Via Expresso, Avenida Principal do ESA Paradise. Contactos 923 32 0582 943 97 9722. SR Construção Limitada. Em matérias de piscinas, estamos sempre na linha da frente. Garantimos o seu conforto e lazer. SR Construção Limitada. De ouvinte. Papo reto. Ouvintes, audiência, boa tarde, bem-vindos a mais uma entrevista na sua rádio ouvinte. Bem-vindos mesmo, muito gosto em estar aqui do outro lado a comunicar para todos vocês. Tenho um gosto enorme, pois ficamos 3, 4 dias sem fazer qualquer gravação de programa, muito por conta de alguma situação que tivemos que resolver. Mas são 15 horas e 9 minutos, hoje, terça-feira, 8 de agosto de 2023. Estamos aqui novamente para conversar com o nosso convidado, que pela segunda vez passa por aqui, para falarmos sobre um tema que eu depois falo depois do intervalo, também falo o nome do mesmo, muito importante, que poucas vezes tem sido debatido. Mas vamos conversar aqui. Temos aí uns 30 minutos de conversa, tá? Então, você que está conosco através do YouTube, subscreva o nosso canal para que esteja por dentro de todas as informações que nós vamos partilhando. Está conosco pelo Facebook, faça o mesmo. Dê um like à nossa página para ir recebendo as notificações sempre que formos partilhando qualquer conteúdo para si. Empresário pretende vender, alavancar os seus níveis de venda, pretende atingir o público-alvo, pretende dar mais visibilidade à sua empresa. É aqui conosco na Rádio Ouvinte. Entre em contato através do número de rodapé que está aí. Solicite então a nossa tabela de preço. Nós vamos indicar a tabela de preço. Vamos também aqui apresentar a melhor forma de vender e então aí, consequentemente, fazer dinheiro. Tá? Então, falando em venda, falando em negócio, empresa, vamos fazer publicidade. Já voltamos. Publicidade na rádio. A NetQuieto Tecnologia tem ao seu dispor uma gama de serviços para os seus clientes. Redes estruturadas, aplicações móveis, IRP desktop, venda de mobiliário de escritórios de alta qualidade, administração de sistemas, soluções de segurança de rede, design criativo para tratamento da sua marca ou imagem, venda de equipamentos informáticos e consumíveis de escritório, business broker, serviços de transmissão e eventos online, live stream, implementação e gestão de centrais telefónicos, PBX. Estamos localizados no bairro da Conoco, Estrada Direita de Cacoaco, edifício Lança Flor, primeiro andar, porta número 4, município de Cacoaco, Luanda. Informações 947 055 402 944 090 783. E-mail geral@netquieto.ao. NetQuieto Tecnologias. O cliente pensa e nós fazemos acontecer. Oportunidade para você que quer ser empresário e fazer dinheiro com as suas motorizadas. Motor Biker. Ative a sua motorizada na empresa Manuel Rosa Business Corporation, tá? Funciona da seguinte forma: o cliente deixa a sua motorizada e espera apenas os rendimentos mensais. Existem 2 contratos, que são o contrato Plus e o contrato Standard. O contrato Plus são de 12 meses, 1 ano no caso. O cliente subscreve este contrato e recebe então aí um valor de 60 mil kwanzas mensal. Por mês recebe 60 mil kwanzas, tá certo? E o contrato Standard congrega 24 meses, no caso 2 anos, e o cliente recebe 40 mil kwanzas durante 1 ano. E o outro ano, o cliente recebe o dinheiro da motorizada. É verdade, muito forte, tá? O cliente recebe o valor da motorizada, mas em forma de rendimento. É verdade. E atenção que todas as responsabilidades da motorizada, a empresa Manuel Rosa Business Corporation vai encarregar-se. Manutenção, tudo. O cliente só deixa a motorizada, assina o contrato, vai embora
e só vai ser contactado para ser informado que o valor já está na conta. Ligue já para o 926-033-765, 923-033-765 ou 924-754-880, 924-754-880, tá? Então, ao invés de dar a pessoa motorizada a jovens que podem então lhe dificultar, não dar o dinheiro, a Manuel Business Corporation, Manuel Rosa Business Corporation tem. Então, de volta aos estudos da Rádio 20, e depois da publicidade, estamos aqui novamente com o nosso convidado, que é o apóstolo Antônio Casamaior, e, portanto, é o apóstolo da Igreja Paulo Apóstolo de Jesus Cristo. Segunda vez que o apóstolo está aqui. Está a responder a mensagem, apóstolo? Não. Não. Será que está a falar com Jesus Cristo? Não. Estou só aqui a preparar a máquina para emitir uma qualidade da mensagem de Deus. Exatamente. Muito bom. Esteja à vontade. Então, tenho muito gosto em ter-te aqui. Já é o momento de ter que falar. Acho que vai dar um pause aí. Amém. Bem-vindo à Rádio 20. O nosso tema de hoje, como havia referido, é um tema que poucas vezes ou quase nada se falou em outras rádios e televisões. Nós vamos falar aqui hoje sobre os estados e organizações internacionais e nacionais que apoiam o movimento LGBT e a visão de Deus quanto a isto. E, portanto, há países que é mesmo legal o casamento de homens, 2 homens, sexo masculino, 2 mulheres mesmo também. Então, já é legal mesmo, é legal este tipo de casamento, este tipo de relação, envolvimento, e apoiam consideravelmente, sim, o movimento LGBT. E qual é a visão de Deus quanto a isso? Então, por isso trouxemos aqui um homem de Deus para falar conosco sobre isso. Também vamos falar sobre as questões jurídicas também dentro disto. Apóstolo, muito obrigado pela sua presença na Rádio 20, muito gosto em ter-te aqui, seja bem-vindo novamente na rádio. Para mim é sempre um grande prazer, mais uma vez, estar nesta casa e desejo que o Senhor me torne filho desta casa. Exatamente. Para dizer que eu, enquanto apóstolo, eu sou o apóstolo Antônio Casamaior, visionário da Igreja Paulo Apóstolo de Jesus Cristo, e para mim é uma grande oportunidade falar sobre os estados, as organizações internacionais e nacionais que apoiam o movimento LGBTQIAP+, para sabermos de facto qual é a visão de Deus em relação a isso. E para nós é sempre um privilégio, uma honra, trazer a revelação da verdade com base nas Sagradas Escrituras sobre o LGBT+. Muito bom, muito bom. E como é que está, antes de entrarmos no nosso tema, como é que está a Igreja Paulo Apóstolo de Jesus Cristo? A Igreja Paulo Apóstolo de Jesus Cristo está boa, está tudo bem nesta graça, estamos em fase de construção, estamos a construir o nosso templo. O templo sede está localizado no município de Colibengo, no distrito da Bela Vista, no interior da centralidade do 44. Nesta altura estamos a erguer o primeiro templo desta igreja e esperamos que Deus possa abençoar, levantando grandes dizimistas, grandes ofertantes, grandes patrocinadores, homens e mulheres de Deus, que possam nos ajudar a edificar a casa, que a igreja do Senhor estará reunida nela para glorificar o nome do nosso bom Deus. Exatamente. Quem quiser frequentar a sua igreja, quem quiser apoiar, o que é que deve fazer? Quem quiser então estar aí a ouvir as pregações do nosso apóstolo, se é que apóstolo prega. Apóstolo prega? Prega, passa a mensagem do Senhor. Na verdade, a Bíblia diz que o ministério de um apóstolo é o ministério da palavra. Então, nós somos comprometidos com a palavra da verdade, a palavra de Deus. Então, quem quiser estar consigo, quem quiser fazer parte da Igreja Paulo Apóstolo de Jesus Cristo, quem quiser também apoiar, o que é que deve fazer? Eu vou deixar os meus contactos pessoais, que é o 925 70 18 54. Repito, 925 70 18 54 e o 912 90 68 46, ou ainda te deslocares até o município de Colibengo, no interior da centralidade do 44, junto à nova escola do projeto PIM. Ali mesmo está o templo que está a ser erguido, estamos em fase de construção. Nessa altura estamos a cultuar mesmo debaixo das árvores, onde está o terreno que está a ser erguido a própria igreja.
E aquele que quiser ajudar com a sua oferta, alçada, alguma coisa que nos queiras ajudar para comprarmos cimento, blocos, ferros, para alavancarmos a obra do Senhor, seja bem-vindo. Os contatos são aquele, entrar diretamente com o apóstolo. Podes ligar para os números que já citei, 925 70 18 54, e eu lhe vou atender, e certamente será uma graça trazer para a casa de Deus, porque a Bíblia diz que, no livro de Provérbio, capítulo 3, verso 9, honra a Deus com os seus bens. Isso. E certamente se encherão o seu lugar onde você guarda as tuas bens. Sabe buscar o capítulo, profeta? Só para tempo, já amou profeta. Claramente. Então, Apóstolo, perdão. Podemos também dizer aqui o texto em 1 de Samuel, capítulo 2, verso 30, diz que o Senhor só honra aqueles que lhe honram. Isso. E certamente se também honrar a Deus com os teus bens, ajudando a nossa obra, eu creio que o Senhor também te honrará. Muito bom, muito bom. Então, vamos direto à nossa conversa, já queimamos aqui 6 minutos, já estou preocupado. Amém. Só temos aí mais uns 25. Amém. Mas pronto. Aqui. Então, apóstolo, diga-me, vamos direto ao nosso ponto da conversa. Os Estados e organizações internacionais, inclusive nacionais, algumas, têm apoiado o movimento LGBT? Muito. Tem apoiado bastante. E tem dado força para a propagação deste movimento. Mas temos que primeiro dizer que... Só rapidamente, o que é o movimento LGBT, só para quem não sabe? O movimento LGBTQIA+, é um movimento que no seu interior existe lésbicas, gay, bissexual, transexual, heterossexuais. São pessoas que não se assumem como sendo homem, eles têm uma composição física masculina, mas diz que é mulher, sente-se que é mulher e quer que seja aceite como mulher em razão da manifestação em que ela apresenta. Ok, mas aquilo é o físico, tudo bem, ele tem aspecto físico de homem, mas quer ser mulher. A mentalidade e faz, se calhar, alterações de sexo. É normal? Não é normal, é pecado. Temos que primeiro começar a dizer que é pecado. Temos que dizer o seguinte: o Senhor, quando fez os céus e a terra, Jeová, quando fez os céus e a terra, no livro de Gênesis, capítulo 1, do verso 1 adiante, diz que os céus e a terra e tudo que nela existe foi feito pelas mãos de Deus. E Salmos, capítulo 24, verso 1 adiante, diz que a terra e os céus e todos os habitantes que neles estão são pertences de quem? De Deus. Porquanto, quando Deus fez Adão e fez Eva, fez homem, Adão, e fez Eva, mulher, e determinou que a união lícita seria entre um homem e uma mulher. Quando tu te achas que és mulher, mas tens o formato homem feito por Deus, estás em pecado. Pecado por quê? Se formos para a Bíblia, no livro de Levíticos, capítulo 18, do verso 1 até o verso 13, vamos encontrar claramente que o Senhor proíbe que nenhum homem deve se deitar com uma mulher, com um homem igual, como se de mulher se tratasse. Aquilo é pecado, é abominável. E eles sabem que estão a pecar? Claramente que sabem, mas devo primeiro fazer compreender o seguinte. No livro de Romanos, capítulo 1, verso 21 para baixo, fala claramente que quando a promiscuidade, o pecado, a imoralidade sexual foi crescendo na terra, Deus muitas vezes mandou profetas, mandou homens de Deus para advertir tal comportamento. E homens não queriam obedecer aquilo. Certamente Deus disse: olha, agora eu vos entregarei nas vossas vãs paixões, nas vossas próprias paixões, para que aquilo que vocês fizerem será vergonha para vocês mesmos. Então, homem deitará-se com homem, mulher se deitará com mulher, vocês terão vergonha das vossas próprias práticas. Porque durante um tempo, o homem parou de dar ouvido a quem? A Deus. Porque Deus reprova o coito, o ajuntamento ou união sexual entre dois homens, entre duas mulheres, entre homem e animal. Deus repreende e reprova isso. Por quê? Porque quando Deus fez os céus e a terra e os seres humanos, colocou homem e colocou mulher. Por que é que esse movimento nos últimos anos está a crescer consideravelmente? É o seguinte, a Bíblia diz a seguinte redação: bendita é a nação cujo Deus é o Senhor. Quando as nações tiverem o Senhor, quando a nação tem o Senhor, ou quando as nações têm Deus como cerne do seu guia, como sendo o guia daquela nação vai respeitar os estatutos de Deus. Por que está-se a crescer muito o movimento LGBT+, QI, como é a designação, a sigla desse movimento? Em razão de quando você abandona Deus
Você está entregue à tua própria sorte. Muitos espíritos dominarão você. Podemos ir no livro de Lucas, capítulo 1. Mas isso é universal, apóstolo. A maioria, muitos, principalmente no Ocidente, Europa, tem esse movimento cresce consideravelmente. E atenção que a Europa é um país muito bem desenvolvido, que dá a impressão que aqui em África não tem Deus, mas Deus está lá. Não. O desenvolvimento para abominação não é desenvolvimento. Quando uma nação se desenvolve para o pecado, não está se desenvolvendo, porém, está a regredir. Quando existe uma lei que protege que dois homens se casam, por exemplo, não é a realidade de Angola. Por exemplo, em Angola, nos termos do artigo 35 da Constituição da República de Angola, estabelece que só é casamento válido no ordenamento jurídico angolano a união voluntária entre um homem e uma mulher. Este é o casamento válido. E o Código da Família angolano estabelece qual é o casamento verdadeiro, a união entre um homem e uma mulher. Quer dizer que nosso ordenamento jurídico angolano não permite que dois homens se casam ou que duas mulheres se casam. Vamos só para um rápido intervalo para a publicidade e vamos já voltar para podermos ter tempo de não ter mais que parar a entrevista. Por favor. Ouvintes, e publicidade na rádio, já voltamos para mais conversa com o apóstolo Casa Maior. Até já. Atenção, uma boa nova para você, portanto, que pretende ter o monitoramento total da sua viatura, o controle total da sua viatura. Então, surge aí a empresa Manuel Rosa, tá certo? Eles fazem montagem e instalação de GPS a preços que lhe vai parecer uma oferta. É verdade, a empresa Manuel Rosa é a nova parceira da Rádio 20 e você que pretende então ter escuta, bloqueio, localização, botão de alarme, histórico de rota da sua mota ou do seu carro, atenção, da mota também, você deve entrar em contato com essa empresa então para ter o controle total, porque se calhar você tem um carro, uma viatura no IT, uma mota na via, alguma situação, algum trabalho de transporte, então você precisa então ter aí o devido controle, saber quais são as rotas, as vias que ou seja, o seu parceiro ou o seu funcionário, colaborador está então a percorrer. Então com este GPS que a empresa Manuel Rosa lhe oferece, é mesmo oferta, é preço de oferta, você então aí tem todo o controle total, não há mentira aí, não há burla, não há nada. Atenção, escuta na mota, bloqueio e localização. Eles têm vários pacotes, tem, portanto, o pacote base, o médio e o grande. Você vai escolher o pacote em função da sua possibilidade e daquilo que pretende, tá? Ligue já agora, é 24 horas. Ligue para o 926 033 765. 926 003 765 ou 924 75 48 80. 924 75 48 80. São esses contatos, tá? Manuel Rosa vai estar aí, então vai poder então disponibilizar o GPS com maior controle e monitoramento da sua viatura. Ouvintes, de volta à entrevista com o nosso apóstolo Antônio Casa Maior na Rádio 20 e tivemos que fazer publicidade para intervalo. Então, apóstolo, esses estados, organizações internacionais que apoiam o movimento LGBT, o fazem por quê? Primeiro, vou partir do pressuposto. Quando Deus colocou Davi no trono, quando Deus colocou Salomão no trono, todos eles estavam debaixo da orientação divina e deveriam fazer aquilo que certamente Deus o mandasse. Para dizer o seguinte, quando uma nação se afasta de Deus a ter casamento entre homem e um animal, homem com homem, mulher com mulher, pai com filho, filho com pai, nora com sogro, até esse tipo de casamento chamado casamento ilícito, ele vai aprovar. Okay. Vai aprovar por quê? Porque a nação está separada de quem? De Deus. Viu-se claramente. Mas eu respeito a decisão. O ser humano vive de livre-arbítrio. Não, eu volto a repetir. O livre-arbítrio é no limite daquilo que Deus estabeleceu para você viver. Deus fez a natureza. Existe uma coisa que é natural. O coito lícito é mulher e um homem. Quando tu repreendes e diz claramente que não me satisfaço em ter uma relação sexual com uma mulher, sendo eu homem, quero dormir com um homem igual, tu estás na contramão da palavra de Deus. Mas essas pessoas homossexuais, eles nascem assim ou vão adquirindo? Primeiro, que temos de partir do pressuposto que o homem é um espírito. O homem é um espírito
que está a habitar num corpo. Se formos para o livro de Lucas, capítulo 11, verso 24, a Bíblia diz o seguinte: quando o espírito sai de um homem ou de um ser humano, vai para lugares áridos e lugares vazios, à procura de um lugar para habitar. Quando ele não encontra, ele retorna na pessoa onde ele habitava e leva consigo mais 7 espíritos. Para entender o mundo espiritual, cada espírito é como se fossem os médicos no hospital. Quando entras para o hospital, tu encontras vários médicos, todos de túnica ou de bata branca, mas não consegues discernir quem é o imagiologista, quem é o instrumentalista, quem é o clínico geral, quem é o pediatra. Não consegues. Só depois de perceberes, quando cada um explicar, é que vais perceber a sua especialidade. Assim também são os demônios. Cada demônio tem a sua especialidade no corpo do homem. O demônio da masturbação é um, o demônio do homossexualismo é outro, o demônio do roubo é outro, e todos esses habitando num corpo, cada um terá o seu tempo para fazer aquilo que ele é por natureza. Então, quando olhamos por um homossexual, uma lésbica, que é parte deste movimento, não estamos a dizer outra coisa, senão há outros espíritos que se apossou deles. Só que muitas vezes nós estamos a possesso de espíritos, mas não sabemos, somos residência e habitação de demônios. Mas só que essa gente é muito feliz assim. São felizes assim. Eles são mais felizes do que se envolver com o sexo oposto. Eles preferem envolver-se claramente com a parceira do mesmo sexo. São felizes. A Bíblia diz assim, há caminho, está no livro de Provérbios. O importante não é ser feliz. Não. O importante é obedecer a Deus, não é ser feliz. Há caminhos que parecem correto diante dos olhos do homem, mas o fim é a perdição. A Bíblia diz isso. Há caminhos que nós estamos a praticar quando estamos a roubar. Por exemplo, um homem adúltero, quando está a dormir com mulher alheia e uma mulher casada, aquele coito ilícito, naquele momento, lhe dá prazer. Mas aquele caminho lhe vai levar à destruição. Assim como o homossexualismo. Eu não estou aqui a combater alguém que é gay, ou homossexual, ou transexual. Estou a dizer assim com verdade. O que está na Bíblia, 1 Carta aos Coríntios, capítulo 6, verso 9, diz o seguinte: ou não sabeis que o injusto não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem o impuro, nem idólatra, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas. Efeminados são aqueles que são homens, querem se fazer passar para a sociedade como sendo mulher. Diz que estes não herdarão o reino de quem? De Deus. Mas os líderes destes estados e dessas organizações rezam a Deus, clamam por Deus, mas são eles também a aprovar isso que a própria Bíblia reprova. O princípio da sabedoria é a obediência a Deus. Se um líder de uma nação, quer seja dos 54 países da África, quer seja da Ásia, das Américas, da Oceania ou de qualquer um continente, se verdadeiramente este líder serve a Deus, será o primeiro a criticar, a não aprovar aquela lei que reconhece casamento entre 2 homens. O que é que ele tem que fazer se a sociedade assim quer, o movimento quer que isso aconteça? Não vai, eles não aprovando, tudo bem. Aprovando vai propagar ainda mais, mas também não aprovando não vai fazer com que não exista. Por exemplo, a África é composta por 54 países. Dentre eles, 32 países criminalizam o homossexualismo. Os direitos da pessoa, o direito do cidadão, os direitos humanos estão salvaguardados. Direito da pessoa, o direito de ser protegido da sua vida, de não ser maltratado, não ser submetido a torturas. Estes direitos estão todos salvaguardados. Mas agora, este direito que um grupo de indivíduos quer se arrogar, fazer jus daquele direito, dizer que devo agora ser reconhecido como mulher, mesmo sendo homem. Não, esse direito não existe. O direito natural, se formos perguntar para os naturalistas, aqueles jurisconsulto naturalistas, aqueles que estudaram o direito natural, não os positivistas ainda, aqueles que dizem que o direito nasce com o indivíduo. Quando o homem nasceu na sua autodeterminação, homem e mulher. Na sua autoafirmação, homem e mulher. Não nasceu um homem com a forma de mulher. Mas ele tem outros desejos, apóstolo. Mas são desejos pecaminosos. São desejos que é com base em espíritos que o dominam. Por exemplo, havia homens endemoniados. Havia um homem endemoniado. Passou Jesus, quando Jesus passava, havia um endemoniado que perguntou a Jesus: Jesus, filho de Davi, por que você vem nos perturbar?
eis que não é chegado ainda o teu tempo. Logo, não era aquele homem que estava a falar com Jesus, mas eram os espíritos que estavam a se comunicar com Jesus. Assim também a Bíblia fala que apóstolo Paulo e Silas, profeta Silas e apóstolo Paulo, estavam a passar. Havia uma mulher no livro do Atos dos Apóstolos, uma mulher possessa de demônios, que certamente dizia permanentemente: esses homens que vos pregam a Jesus, que vos pregam a mensagem de Deus, são servos de Jesus. E Jesus, Paulo, olhando para aquela mulher, disse: espírito imundo, sai dela. E o espírito saiu daquela mulher. Muitas vezes, estes gays, né, lésbicas, transexuais, heterossexuais, nem eles mesmos sabem que estão sem habitação de espíritos malignos, que lhes estão a escravizar. Nós, enquanto igreja, não devemos odiá-los, mas devemos ajudá-los para serem libertos. João capítulo 8, verso 32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Qual é a visão de Deus quanto a isso? É pecado. Deus disse claramente no livro de Levítico, capítulo 18, homem não se deitará com homem igual como se de mulher se tratasse. Aquele que se deitar com homem igual, certamente morrerá. Por que não está a morrer hoje? Não é essa a pergunta, na verdade. A resposta é que não se trata de morte física hoje. É que quando você está vivo, mas está na contramão de Deus, ainda que vive, já estás morto. Porque uma vez um homem quis servir Jesus e disse: deixa-me primeiro enterrar o meu pai. Jesus lhe disse: permita que os mortos enterrem os seus mortos. Quer dizer que ainda que você respira, se não tens Jesus, não tens a vida, já estás morto. Ok. Lésbicas, gays, essa gente toda que faz parte do movimento LGBT, tem muita gente que vai à igreja. E, naturalmente, no seguimento daquilo que está-me a dizer, me faz acreditar que só estão a perder tempo. É perda total de tempo. Não herdarão o reino dos céus, é claro. E podemos ir em 1 Carta aos Coríntios, capítulo 6, verso 9 para baixo. Diz claramente que os adúlteros, os feiticeiros e os efeminados não herdarão o reino dos céus. Quem não herdará, quando vai para a igreja, é para dar o reino dos céus. Quer dizer, aceitamos Jesus como Senhor e Salvador. João capítulo 1, verso 12. Todos quanto receberam Jesus como seu Senhor e seu Salvador, lhe foram do direito chamado filhos de Deus. O reino de Deus é só para os filhos de Deus. Logo, ainda que um homossexual, uma lésbica, vai para a igreja, jejua, dizima, está servindo a igreja, é perca de tempo se não se converter. Em segunda de Crônicas 7,14, diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e se desviar dos seus maus caminhos, eu dos seus ouvirei a sua oração, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Logo, ninguém entra para Deus na forma como o Espírito será lhe escravizar. Ele tem de ser liberto por meio da palavra. Ainda que ele esteja na igreja a fazer alguma obra, é vão, porque ele não herdará. No último dia, o Senhor dirá assim: apartai de mim, vós que praticais iniquidade, eu não vos conheço, porque eu disse: Eva casa com Adão, Adão casa com Eva. Nem dois Adão a casarem, nem duas Evas a casarem. E muitos pastores não falam isso porque não pregam isso na igreja, apóstolos não pregam isso porque falar a verdade, tens de ter coragem. Falar a verdade, tens de ter coragem, porque havia uma época que um conjunto de juristas lá em Israel prenderam Pedro e João. Disseram: Pedro e João, vocês estão proibidos de pregar Jesus aqui, nunca mais pregam. Sabe o que Pedro falou? Vos parece justo obedecer mais o homem do que obedecer a Deus? Será que parece justo eu me calar de dizer o que está na Bíblia para agradar o movimento LGBT+, ou os Estados, ou as Nações Unidas, ou a União Africana, que apoiam este movimento? Me parece mais justo agradar a Deus do que agradar os homens. E a Bíblia fala claramente, Levítico 18, Levítico 20... Romanos capítulo 1 até o verso 21 para baixo. Essas organizações ganham alguma coisa apoiando este movimento? Olha, hoje o movimento LGBT+, tem entes na estrutura da governação de quase todos os países do mundo. Pessoas que são políticos, são partidários, são empresários, têm expressão na vida funcional dos Estados. E claramente, se eu estou dentro de um parlamento e se está a aprovar o casamento entre dois homens, eu sou homossexual, qual seria meu voto? Naturalmente. Meu beneplácito, porque aquela lei passa que me vai me salvaguardar. Mas o direito natural de que a procriação, quando Deus falou a Adão e Eva, e de multiplicar e encher a terra, é dois homens que vão encher a terra. Como? Vamos falar aqui da nossa realidade, mais para cá. O movimento LGBT em Angola cresceu consideravelmente. Temos muitas pessoas que fazem parte deste movimento, inseridos em instituições públicas, televisão, rádio, estão na imprensa.
moda principalmente. E isto é algo que preocupa o apóstolo? Bastante. Preocupa-me como apóstolo e deve preocupar os verdadeiros homens de Deus. Mas são pessoas, são seres humanos e têm direito à empregabilidade. Trabalho, devem trabalhar, devem contribuir no país. Ser inseridos na sociedade. Correto, eu compreendo. Por que preocupa-se quanto a isso? São pessoas normais. Porque, olha, nos termos do artigo 170 do Código Penal, o Estado protege os homossexuais, as lésbicas, deve ser protegido os seus direitos, como direito à vida, direito à imagem, direito à liberdade, tem direitos, são seres humanos, mas não me podes dizer que eu devo reconhecer ao Estado angolano, em termos do artigo 35 da Constituição da República de Angola, estabelece que só é casamento a união voluntária entre um homem e uma mulher. Logo, o facto dele fazer parte de uma estrutura governativa, de uma estrutura do Estado, do ente particular, uma empresa pública ou privada, não estamos a dizer que ele não possa contribuir. Deve contribuir, é um cidadão. Eu não sou contra. Não sou contra as pessoas. Sou contra os espíritos que se apossam dessas pessoas. Okay. Eu, enquanto pastor, para não se terminar, não se extinguir com a raça humana, nem combater a procriação natural, que é de um homem e uma mulher. Imagina só. Imagina se todos nós decidirmos casar com homem igual, mulher com mulher. Quando começarmos a envelhecer, onde é que virá a procriação? E a ordem de Deus e da terra é multiplicar. Quem vai cumprir? Os animais não podem procriar seres humanos. E a procriação só é por via de uma mulher e um homem. Mesmo quando dois homens se unem, eles dizem, um faz papel de mulher, outro faz papel de homem. Quer dizer que até mesmo naquela união, são obrigados a se comportar um como homem e o outro como mulher. Então, ao invés de se comportar, é melhor ver com uma mulher e o homem ver com uma mulher também. Mulher com homem, o homem com a mulher. Não dois homens e duas mulheres. Então a maior preocupação é mesmo só a procriação? Não é a procriação, é a obediência à palavra de Deus. Primeiro o seguinte, Deus quando fez Adão Mas também em contrapartida, apóstolo, há tanta gente, muitas destas pessoas têm poder de compra e podem naturalmente adotar crianças que estão em situações precárias. Também tem uma mais-valia. Eu vou homenagear, parabenizar o ato de solidariedade. Nada tem a ver o ato de solidariedade de um homossexual com o comportamento homossexual dele. Porque uma coisa é eu fazer bem a um terceiro, outra coisa é eu ser aceite como mulher quando eu sou homem. Muito bem. Essas pessoas, quando adotam alguém, um menino, o apóstolo valida, concorda com essa adoção? Primeiro, ou pode se calhar influenciar num futuro próximo teremos mais em um homossexual? Porque a criança repete o que ele está vendo. Eu tenho filhos e os meus filhos vão se expressando, vão se comportando na forma como o pai se comporta. Se o filho menor começar a ver que dois homens estão a se beijar na boca, ele vai achar que aquela conduta também é normal. Eu devo me preocupar com o seio familiar em que este menor estará inserido, porque num momento dado, este menor também vai pensar, vendo aquela forma é correta. E para mim é preocupante. Agora, se ele deu um saco de arroz, ofertou comida, deu uma habitação, passou o estudo daquela criança, ajudou na saúde, isso é bom, deve ser aplaudido. Mas atenção, que a convivência, os bons costumes podem ser corrompidos pelos maus. E a Bíblia fala, mesmo até Jesus diz no livro de Mateus, tende cuidado vós com as vossas tradições que vos afastam de Cristo. Há hábitos, estamos nós a praticar aqui na Terra, que muitas delas são pecados. Mas também prefere-se qual? O homossexual que está no armário é aquele que tem receio de sair, mas pratica, ou aquele que se assume? Não, eu não prefiro nenhum. Nem o do armário, nem o fora do armário. Prefiro que o homem seja homem, mulher seja mulher. E vivamos assim nessa natureza. Nessa natureza estabelecida por Deus. Porque a Bíblia, no livro de Romanos, capítulo 1, verso 21 abaixo, diz que até os homens mudaram a natureza das coisas. E se inflamaram com os homens iguais. E assim, de igual modo, as mulheres também. Por causa da imoralidade sexual, mulheres dormiram com mulheres e homem com homem. Para mim, nós enquanto igreja, nos nossos altares, para mim, a igreja Paulo, apóstolo Jesus Cristo e outras igrejas que existem na terra como verdadeiros de Deus, devem pregar que o homossexual é pecado. Homossexualismo é pecado, é um ato abominável, é uma união abominável. Se nós concordarmos que dois homens
podem dormir junto, então, por favor, também concordem que o pai e a filha podem casar. Não, aí já é outra coisa. Não Incesto. está na mesma palavra. Ok. Se ler o livro de Levítico, capítulo 18, começa assim, sobre o casamento ilícito e a união abominável. O Senhor chama união abominável o casamento de dois homens e o casamento ilícito entre o pai e a filha, entre a nora e o sogro, entre o sobrinho e a tia. Por isso é que quando Rubem conheceu a nudez de Bilar, que é mulher do seu pai Jacó, no livro de Gênesis, Jacó o amaldiçoou. Por isso é que quando Cã viu o pai dele nu e a esposa nudez do pai nos irmãos, também foi amaldiçoado. Logo, se dissermos que um dia Angola, vamos supor que um dia Angola vem aprovar o casamento homossexual, dois homens, duas mulheres, homofetivo, aprovar. Eu não sou homofóbico. Eu respeito o direito das pessoas. Mas estão a dizer aquilo que a palavra diz. Se um dia Angola tiver essa realidade, conforme outros países do mundo têm, que aprovam o casamento de dois homens, certamente deve aprovar também urgentemente que eu devo casar com a minha filha, minha filha pode casar com o sogro dela, e assim vamos viver nessa Babilônia. A Deus o Senhor manda fogo e nos destrua todos. E o que é que a lei diz quanto a isso? A lei protege o direito do cidadão. Ok. E nos termos do artigo 14º, inicialmente numa traçoa da Constituição da República de Angola, estabelece que os tratados internacionais que Angola vem a ratificar, quer dizer que deve respeitar aqueles tratados, as convenções internacionais. E Angola ratificou, no nosso ordenamento jurídico angolano, a Constituição não reconhece o casamento de dois homens. Cá em Angola, podem se beijar na rua, beijam-se, podem se acariciar, façam, não é crime. Mas nós, enquanto igreja, é pecado. Ok. Se vocês o Estado não criminalizou, o Estado angolano não criminaliza homossexualismo, dois homens se beijarem na boca, não criminaliza. Mas, claramente, também não dá aceitação de um casamento do ponto de vista da lei, não aceita. Nos termos do artigo 35 da própria Constituição, estabelece que casamento só é casamento, união voluntária entre um homem e uma mulher. E que deve continuar assim. Ok. Que deve continuar assim. Agora, nós, enquanto igreja, não apoiamos casamento homossexual, homofetivo. Não devemos, porque vai contra todos os princípios bíblicos que estamos aqui a pregar. Mas em contrapartida, se o governo angolano aprovar o casamento entre homossexuais, o apóstolo e muitos outros estarão a validar isso. Não, eu estarei no movimento contra. E farei parte do movimento contra. Se for necessário exercitar o artigo 47, direito à manifestação, a lei 16/91, 12 de maio, que estratifica a manifestação, vamos para dizer governo não. Nós queremos continuar a dormir com mulher. Não queremos dormir com homens. Não, dorme quem quiser. Não. Quem quiser dormir com homem, durma. Quem quiser dormir com mulher, não, eu também não quero assistir obrigatório. meu filho a dormir com outro filho do visionado. Isso já acaba a educação que vai passar ao seu filho. Não, assim, bendita é a nação cujo Deus é o Senhor. É preciso que os dirigentes de todas as nações do mundo, em particular da Angola, devem pensar e devem ter isso como uma preocupação na sua agenda de governação. Que nunca atentem contra a família, porque a família para o Estado é o núcleo fundamental da sociedade, é a reserva da sociedade. Imagina a sua promiscuidade que será quando já vamos ver nos corredores da Assembleia Nacional dois homens a se beijarem, se despedirem na boca ao casal. Ok. Nossa primeira dama será também um homem. O presidente da República, o futuro, casado com um homem. A primeira dama é um homem, o presidente também é um... Pelo amor de Deus. A sociedade é dinâmica. Isso não é dinamismo, é perversidade. Okay. Isso é condução para o abismo. Porque quando se cresce o pecado, está muito mais próximo do Senhor se levantar para destruir aquela nação. Foi assim em Sodoma e Gomorra. Mas no Brasil, por exemplo, digo Brasil porque é o exemplo que me aparece aqui com tanta facilidade. O Brasil tem muito essa promiscuidade que o profeta diz. Essa abominação. E depois, o Brasil é um país abençoado. Futebol são craques, música são craques, novelas são craques, e vive uma novela todos os dias. O povo é feliz, mas não, você olha para aquele país, tudo bem, que a economia não acompanha a demografia, será tem mais gente. Será que não é uma felicidade aparente? Será que quando Jesus estava com muita fome, senão o diabo foi ter com ele e disse, transforma essa pedra em pão? Ele não transformou, porque não precisava mostrar poder. E Jesus disse, olha, se prostra diante de mim, te darei todas as nações da terra. Existe um demônio chamado Mamon. Mamon é um demônio da prosperidade. Se você se prostra diante dele, ele pode te deixar próspero, te dar riquezas. Mas para lhe dizer o seguinte, o que vale o homem ganhar todas as riquezas da terra e perder a vida eterna?
Ok. Não acumula riqueza na terra, acumula lá nos céus. Porque esses céus, essa terra passará. Todas as vaidades passarão. Eclesiastes capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 fala claramente. Tudo é vaidade. E não há nada novo debaixo dos céus. Então eles podem aparentemente estarem felizes e não estão felizes. Porque há famílias conservadoras brasileiras que abominam tal ato. Mas só que também, apóstolo, proibindo ou eliminando, ou pregando para que este movimento não exista, vai deixar muita gente infeliz. Mas no Irã existe homossexualismo. Na Síria Não. tem homossexualismo. Se Na calhar- Líbia tem homossexualismo. Se calhar tem, mas estão no armário. Não, o Estado quando vem com uma política coerciva, uma política de mãos dadas com a igreja, ajuda a sociedade a não ser doente. Ok. Ajuda a própria sociedade a não ser dominada por outros espíritos. Ou assim, lebismo. Não sei se diz não estou aqui a pejorar, mas lebismo. Não sei se diz gay, trans, héteros. São espíritos. Espíritos que dominaram pessoas. Há pessoas que em si estão presos, aprisionados por demônios. Por exemplo, há pessoas aqui que querem fazer o bem, não conseguem. Porque o espírito que dominou ele lhe conduz a fazer o mal. Havia um homem endemoniado que saía na rua batendo, espancando. Ninguém conseguia dominá-lo. Até o dia que teve encontro com Jesus. Jesus libertou aquele homem daquele espírito e mandou o espírito para os porcos. Então o homossexualismo é um espírito que está dominando as nações da terra. Acredita que um homossexual que foi homossexual por 20 anos volta a ser homem normal? Pode. E há muitos pastores, até brasileiros, aqui com grandes reals. É. Há muitos pastores, só para tu veres, por exemplo, né? Aqui um nosso irmão que já partiu para a glória, que ele andou a andar aqui praticando um pouco de atos homossexual. Depois acabou também gay. Ok. Diz o nosso irmão que não é Yonda. Ok. Ele era normal homem. Se calhar na sua vida privada, não sei, e porque em respeito à imagem e à memória deste grande músico, né? Na sua vida privada, se calhar teve alguns contactos que aqui também não consigo provar. Mas a má influência pode desviar pessoas. O meio onde ele esteve inserido possivelmente o desviou. E tem pastores que eram homossexuais. Hoje voltaram de novo à realidade masculina. Foram libertos por meio da palavra. João capítulo 8, verso 32. João 8,36 diz assim: se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8,32. Quando você conhece Jesus, o homossexualismo é um mal. A Bíblia diz que os efeminados não herdarão o reino dos céus. Ninguém pode entrar no reino dos céus sendo gay. Ou lésbica. Não pode. Ele não te fez gay, nem te fez lésbica. Um espírito te tomou ou antes do teu nascimento, no ventre da tua mãe, ou depois do teu nascimento, ou durante a tua prática, a tua vida. Tipo, Santo Tomás de Aquino, numa das suas teorias, dizia assim: o homem nasce sã ou a sociedade o corrompe. Quer dizer que há homens que nasceram sã, homens, e os efeitos dos espíritos sociais o corromperam. Ok. Ali é possível. Ok. Agora, tem de procurar Cristo. E que os verdadeiros homens de Deus devem pregar Jesus revelado na sua palavra para ajudar as pessoas. Eu tenho prazer em ajudar homossexuais, lésbicas, heterossexuais, transexuais. Tenho prazer, porque esse é o fundamento do meu ministério. Palavra de transformação e reconciliação com Deus. Ok. Mas essas pessoas têm que estar abertas para essa mudança. Nós temos que pregá-los a verdade, para que a verdade, como uma espada, possa penetrar no seu mais íntimo, no seu coração e acordá-los. Porque quem está aprisionado não consegue perceber que está numa prisão. Há comportamentos que são prisões. Há atos, condutas e vida que é uma grande prisão. Você quer sair, aquilo que Paulo falou, o bem que quero fazer não consigo praticar, mas o mal que não quero é que eu pratico. Malditos são meus membros. Quando você já é conduzido por outros espíritos, e depois eu digo sempre, com base na palavra, Lucas capítulo 1, verso 24. Quando você já não tem mais poder sobre você mesmo, quando os espíritos que te dominam, então você um dia dormir no cemitério, outro dia na rua, um dia na casa mortuária, outro dia vai violar, vai matar, vai fazer uma série de coisas, porque o espírito te dominou. Ok. Apóstolo, muito obrigado pela sua presença na Rádio 20, muito gosto de ter-te É aqui. sempre um prazer estar nesta casa. Alguma informação queira deixar? Venho apelar à nação angolana e não só. Nós estamos a edificar o templo da Igreja Paulo Apóstolo Jesus Cristo, o Ministério Apostólico da Palavra de Transformação e Reconciliação com Deus.
Se você ouvir esta mensagem e nos puder ajudar com alguma oferta, com alguma ação de graça, com alguma coisa para nós poder alavancar a construção, receberemos. Os meus contactos é o 925 70 18 54 ou 912 90 68 46. Podes entrar em contato diretamente com o apóstolo, eu te vou atender, ou melhor, eu te vou receber melhor, e para mim será uma graça se vieres também, não só para ouvir a palavra, mas também para ajudar a obra. Podes também vir para ouvir a palavra, porque o cerne do nosso ministério é a transmissão da verdade. Muito bom. Apóstolo, muito obrigado pela sua presença na Rádio Ouvinte. Muito gosto em ter-te aqui. Ouvintes, muito obrigado pela vossa presença e audiência também. E, portanto, então foi aqui a entrevista com o nosso apóstolo Antônio Casamaior, da Igreja Paulo Apóstolo de Jesus Cristo. Estamos aqui a falar sobre os estados e organizações internacionais que apoiam o movimento LGBT e a visão de Deus quanto a isso. Técnica e seleção musical do seu programa Milton Júnior, Lades Bravo no áudio, Pinox Pro nas imagens, Paulo Negrão no microfone. Foi mais uma entrevista no seu programa Papo Reto. Boa tarde.